É nosso dia, companheiro. Trajetória de vida, à vontade. Tá bom. Então, boa tarde, né? Já é boa tarde. Meu nome é Lourdes Estevão. Eu sou uma mulher negra, né? Como vocês estão vendo aqui. Eu sou de Campinas, né? A minha história, ela vem da cidade de Campinas. Eu comecei na militância mais ou menos nos anos 70, né? Em 1970, mais precisamente assim. É muito difícil da gente colocar as datas precisas, né? Mas foi em 70 e meu primeiro contato com a consciência, né, da realidade de trabalhador, ela se deu aí nessa época, quando o movimento negro ainda se articulava. Então, eu tinha um namorado, que ele era do movimento negro, veio para Campinas e eu trabalhava na época como empregada doméstica, né? Então, essa primeira conversa que ela é feita, aonde primeiro ele tenta mostrar para mim que eu sou preta, que eu sou explorada como mulher negra, né? Uma jovem negra, que também eu faço parte de uma classe, tá? Então, essa é a primeira conversa que a gente vai tendo. E aí, depois de alguns anos, uns 2 anos depois, mais ou menos em 72, eu entro em contato com as comunidades eclesiais de base. Porque aquela conversa que a gente teve nesse primeiro momento, ela foi legal porque ela abriu assim, né? Nossa, né? Tem mais coisa na vida daquilo que eu conheço. Mas, na verdade, o meu engajamento, ele se dá a partir das comunidades eclesiais de base, porque eu, como jovem, na época, eu vou participar do grupo de jovens, né? Eu era, assim, uma menina meio rebelde. Então, a minha mãe, inclusive assim, né, para ver se me domava um pouco, me incentivou a participar do grupo de jovens. Então, nesse primeiro momento, em Campinas, eu morava numa fazenda, que era a Fazenda Santa Elisa, a fazenda do governo, e aí eu venho participar do grupo de jovens exatamente quando eu venho morar na Vila Miguel Vicente Cury, um bairro bastante importante em Campinas, que tem um histórico de luta bastante importante. Então, as comunidades eclesiais de base na cidade de Campinas, ela começa em alguns bairros, né, que entendiam na época que poderia ser estratégico, que era Costa e Silva, que era daí, né, que era a comunidade que eu venho participar, era Castelo Branco, era Costa Rica, que eram bairros planejados que estavam uma experiência que estava começando. Então, eu entro dentro do grupo de jovens. Então, assim, nesse momento, a comunidade, ela trazia para a gente alguns elementos, ela trazia para a gente uma fundamentação, né? A partir do Evangelho, que ela conectava a gente com a realidade e mostrava um Jesus Cristo que eu não conhecia na época, né? Porque eu, de uma família católica, eu entendia que a gente ia para a igreja, rezava, louvava, cantava e estava tudo certo. E essa comunidade eclesial de base, ela mostra para a gente que ser cristão era muito mais do que rezar, mas que o cristão ele era construído a partir da ação concreta. Então isso me chamou muita atenção. Porque eu vinha de um pensamento aonde, no primeiro momento, me lembravam para mim que eu era preta, né? Olha, você é preta, você faz parte de uma classe, mas aquilo ficou, mas ela não tinha ainda entrado dentro de mim. Quando eu chego na igreja e que eu estou num encontro aonde eu descubro que aquele Jesus Cristo que eu aprendi a cultuar desde criança, aquele Jesus Cristo, ele gostava de pobre. E, inclusive, tinha uma pergunta, foi a primeira pergunta que foi feita. Jesus Cristo é ou não revolucionário? E aí,
naquela reflexão que nós fizemos o grupo, estava fazendo no grupo, não, Jesus Cristo, ele era revolucionário, e a gente usava uma outra palavra, ele era subversivo, né? E aí, caramba, Jesus Cristo subversivo, né? E tinha uma outra pergunta que fazia, quem vale mais? É a faxineira ou é o médico? Era uma outra pergunta que se fazia naquele grupo. E ali naquele grupo eu descobria que para Jesus Cristo, tanto o médico quanto a faxineira varia da mesma forma. E ali eles colocavam, olha, só pode ter o médico só pode trabalhar se ele estiver num hospital que esteja limpo, que esteja higienizado, com outras palavras, mas era assim que colocava. Então esse Jesus Cristo, ele faz muito sentido dentro da minha vida. E aí eu começo a participar de uma maneira muito ativa dentro da comunidade. E eu era um pouco trabalhosa, porque eu era meia briguenta, sabe assim, eu era briguenta e eu brigava na escola. Então eu lembro que, inclusive, quando eu começo nesse grupo de jovens, o pessoal assim tinha uma preocupação, né? Como é que essa menina ia estar dentro do grupo de jovens? Então tinha um casal, né? Tinha o casal Humberto e Catarina, que eles ficaram responsáveis de me acompanhar dentro do grupo de jovens. E eles também eram um casal que tinha uma consciência, eles tinham mais experiência dentro das comunidades. Então é esse processo que eu vou fazendo. Só que dentro desse processo, eu já não trabalhava como mais empregada doméstica. Então, aquele primeiro contato, acho que é importante, aquele primeiro contato que eu fiz com o movimento negro mostrava para mim que eu não precisava ficar trabalhando a vida inteira como empregada doméstica. Que o fato de eu ser preta ou ter nascido pobre, eu poderia usar mais, né? Então, aí eu saí como empregada doméstica e eu fui trabalhar na Texas Instrumento. Fui trabalhar como metalúrgica, era uma fábrica nova, famosa, que estava se instalando na cidade de Campinas. E aí, quando eu entro para dentro dessa fábrica, a comunidade eclesial de base, ela me oferece uma outra alternativa, até por conta que eu acho que, assim, das minhas características, nesse momento estava indo para Campinas um cara que eu acho que você conhece, que é o Terêncio. Né? O Terêncio era um americano, né? Eu acho que ele tinha feito uma experiência aqui em São Paulo antes e ele foi fazer um trabalho em Campinas. O Terêncio, ele era da Pastoral Operária, ele era assessor da Pastoral Operária e naquele momento ele também estava entrando para assessorar a Juventude Operária Católica. Então aí a freira do meu bairro, o Terêncio, querendo conhecer um pouco as experiências das comunidades eclesiais de base em Campinas, aí a freira, né, que era a irmã Dilce, também muito comprometida, ela me bota em contato com o Terêncio. Acho que é interessante conhecer essa jovem. E eu também tinha o meu irmão, né, que também estava dentro desse processo, trabalhava na Açúcar Pérola, né, então também estava tendo esse contato um pouco com o movimento operário. E aí o Terêncio vem conversar com a gente. E aí a gente começa grupo de estudo no bairro, né? Aí começa, aí a gente foi conhecer um pouco a história, ele fazia muita leitura com a gente, né? Então fazia leitura, aí a gente foi também se conectando, né, com o bairro, com os movimentos que era organizado fora da comunidade de base, mas o movimento de transporte, a gente foi se conectando com isso, e aí a gente também foi se conectando com a questão do mundo do trabalho. Só que aí, nesse momento, a gente ia mudando de emprego, né? Então, nesse momento, eu já não estava mais na Texas Instrumento. Eu tinha sido mandado embora da Texas Instrumento, e aí eu estava trabalhando numa empresa que ela trabalhava com seguros, tá? Com seguro, então vendia seguro, então pronto, então eu fui vender o seguro. E aí eu dentro da comunidade de base, e aí já começando dentro da Pastoral Operária,
vender seguro começou a me criar um certo desconforto, porque eu estava aprendendo de um Jesus Cristo que era muito justo, um Jesus Cristo muito comprometido, e eu, para vender seguro, eu tinha que vender uma imagem, eu tinha que mentir, eu tinha que falar que o seguro era muito bom, eu tinha que dar mais elementos positivos do que na verdade o seguro oferecia. Então isso começou a me incomodar e eu fui trazendo para dentro da comunidade. Eu refletia com a freira, eu refletia com o Terêncio, né? Mas tá certo fazer isso, né? A gente tá falando de justiça, tá certo a gente, né, ficar explorando o trabalhador que não tem nada? Bom, e aí a gente foi caminhando. O Terêncio, dentro desse processo, ele foi olhando para mim, né, muito dinâmico, eu era jovem, gostava de dançar, e ele começava que o meu lugar não era na pastoral operária. Ele achava assim, é muito jovem, né, precisa ter contato com jovens, sabia que eu gostava. E aí o Terêncio me apresentou para a Juventude Operária Católica. Então aí eu fui para a JOC. Então aí, na JOC, é onde eu fui aprofundando a questão do engajamento, né? Eu fui crescendo, né, como militante, fui entendendo a questão de classe, e a JOC, ela sempre foi um movimento muito, né, muito didático, não sei se eu falo assim, né? Muito didático na forma de tratar o jovem, na forma de organizar. Ela sempre partia da nossa vida, né, da nossa realidade concreta. Então, o crescimento, né, na juventude, ele era mais rápido, não é isso? E ele era mais engajado. Fui dentro desse processo, mudei, fui para outras fábricas, saí dessa empresa de vendas, fui trabalhar na Feichard, que era uma outra empresa metalúrgica, saí da empresa metalúrgica e eu fui trabalhar num hospital, não era da área da saúde, mas fui lá trabalhar na recepção. Mas dentro desse processo, a gente estava vivendo, né? Era um processo de ditadura militar, onde era tudo feito com muito cuidado. E nesse momento, algumas organizações de esquerda, elas tinham a igreja como um espaço onde ela também se organizava, mas ela também se protegia um pouco, né, da ditadura militar. Então, a igreja, e principalmente as comunidades de base, que elas vinham com um discurso, né, mais comprometido, mais revolucionário, então ela acabou sendo, eu não sei se é celeiro que eu chamo, mas assim, ela acabou sendo um espaço onde vários partidos entraram ali dentro. E a Juventude Operária Católica, ela foi um desses espaços. E um dos grupos que tinha dentro da Juventude Operária Católica, aqui na nossa região, eu estou falando de Campinas, que aí a gente tinha uma articulação também aqui, né, na cidade de São Paulo, no ABC, era o pessoal do PCdoB. Então, dentro disso, eu acho que a igreja, ela trazia essa coisa mais concreta, mas esse partido político, ele trazia também outros elementos que ajudavam a gente a fazer uma análise de conjuntura, e foi exatamente a partir de uma análise de conjuntura que a gente fez, que eu trabalhava nesse momento ainda lá no Álvaro Ribeiro, que era o hospital, né? E aí eles faziam uma análise de onde que era importante a gente trabalhar. Então fazia quais eram os setores estratégicos que a gente tinha que estar. Então, naquele momento, a avaliação que o setor estratégico era exatamente a indústria metalúrgica. A partir dessa análise, né, toma uma decisão, aí é uma decisão do grupo, que era da JOC, né, era um grupo da JOC, mas ele tinha uma influência do PCdoB. Uma pessoa muito forte dentro desse processo foi o João Batista, né, do PCdoB, que ele era de Campinas também. Então, importante trabalhar na indústria metalúrgica. Olha ali e vê qual é a indústria metalúrgica importante, porque eu era jovem, era mulher, né? Muito importante ver se a gente consegue trabalhar na Singer. Aí eu fui trabalhar na Singer do Brasil, né? Todo o processo de seleção. E aí eu acho que a minha militância forte, ela começa dentro da Singer. Porque tudo aquilo que eu tinha
acumulado, né, naquele processo de conhecimento, né, de consciência. Então eu vou fazer essa experiência dentro da Singer, dentro da metodologia que eu também tinha simulado e concordava da JOC. Então aí a gente já entra dentro da Singer para organizar o movimento. A gente já entra como militante. Entra eu e mais uma outra companheira que era do PCdoB, que era a Vina. Então a gente entra para fazer isso. E aí a gente fazia aquilo que a JOC ensinava a fazer no primeiro momento. Organizar a juventude, vamos discutir com a juventude. A gente fazia análise, aprendeu a fazer análise. Olha, eu trabalhava na linha de produção da Singer. Quanto custa cada máquina, né? Quanto custa, quantas horas de trabalho a gente precisava. Eu me lembro que tinha uma coisa que a gente fazia para a gente atrair as nossas colegas. Toda mulher gosta de sapato. Então eu lembro que a gente fazia muito uma coisa simples, que ela dava resultado. Tá bom, a gente gosta de sapato, a gente é pobre, compra sapato de vez em quando, né? Mas gostaria de ter sapato bonito para vestir. Então a gente pegava a linha de produção, as máquinas, e a gente contava quanto sapato dava para a gente comprar. E aí você criava assunto para você fazer a discussão. E aí eu acho que com isso a gente também ia ia evoluindo numa análise estrutural. Por que que a gente ia evoluindo? Porque era importante. A JOC, ela é um movimento que você faz ação e ela te chamava para avaliação. Então, tudo aquilo que você conversava dentro da fábrica com os trabalhadores, você trazia de volta para o grupo analisava e via como é que você podia avançar com esses trabalhadores dentro. Então, foi dessa forma que a gente foi criando. Mas aí ela também é chegado, esse processo, ela vai culminando com um processo que tinha um processo de, vamos assim, o movimento operário estava crescendo, o pessoal estava reagindo, né? Estava reagindo com a exploração que tinha, com a pobreza que tinha. Então estava acontecendo, era um momento que também estava crescendo, os movimentos sociais. Então, por exemplo, era um momento que estava indo para Campinas o movimento Custo de Vida, que estava fazendo uma experiência, né, aqui. E aí, tudo isso ajudava a gente. Tá? Então, a gente quando começou as primeiras greves, a primeira greve que aconteceu aqui em São Paulo, que eu lembro que na época tinha uma discussão, né, porque tinha uma reivindicação, começou aqui ou começou no ABC? De qualquer maneira, a gente foi a primeira fábrica que parou. Dentro disso, parou aqui em São Paulo, parou ABC e aí parou Campinas. E a primeira fábrica que parou em Campinas foi exatamente a Singer do Brasil. E essa fábrica, eu gosto de contar isso, tá? Eu acho importante contar isso, porque eu era uma jovem, eu era uma mulher, tá certo? E não fiz sozinha, não estou falando isso, né? Porque a gente criou um grupo de militantes ali dentro, né? E eu era uma negra. Então eu acho que é muito importante a gente contar que a mulher jovem, preta, né, teve um papel, ela também participou, ela também organizou, né, esse momento, as greves. E eu lembro direitinho, a gente queria 7%. Era uma fábrica grande, a Singer ela tinha 3.000 funcionários. Quem estava na linha de produção, a maioria era mulher, porque a gente trabalhava com peças pequenas, mas todo mundo imaginava naquele momento que aquela greve, porque a gente tinha nós tínhamos uma tática para fazer greve, não fazemos como hoje, né? A gente tinha um mosquitinho, né? Isso, né? Tinha um mosquitinho que você fazia, de repente você jogava no banheiro, colocava lá, colava ali, ninguém sabia quem era que tinha colocado. Então era uma organização que era feita de uma forma muito clandestina, né?
Então, e é muito importante, né, a gente lembrar disso. Então, a gente queria 7%, a gente começou a discutir com os trabalhadores fora da fábrica. Então, eu lembro que eu levava os trabalhadores, a turma para minha casa, né, da casa, final de semana, vamos conversar, vamos bater papo lá em casa, né, aí a gente fazia buchada, né, fazia buchada, né, então, e aí nessa conversa a gente ia organizando o movimento. Então, quando fizemos a greve, paramos, a gente ganhou os 7% que a gente queria, e essa greve, ela se estendeu para outras fábricas. Então, a gente fez a greve na Singer, a Singer ainda em greve, a gente saiu de manhã para fazer piquete na Clímax, aí a gente foi para Bosch, nós fomos para várias fábricas, né? E aí acabou esse movimento, ele acabou crescendo, né? Então eu acho que ela foi uma experiência extremamente importante. É legal lembrar que quando a gente estava fazendo a greve, a fábrica, ela queria saber quem era que organizava. E aí eles ficaram durante muito tempo querendo buscar quem era a liderança na ferramentaria. Então, eles foram para a ferramentaria porque eles achavam que era impossível. Inclusive, quando eles ficaram sabendo que tinha um bafafá de greve, eles ainda falaram, olha, pode ficar sossegado que a linha de produção não para, porque aqui a maioria é mulher. Né? E aqui as mulheres lembram direitinho dessa frase. Aqui mulher só vai parar se amarrar ela. Né? E foi exatamente lá que começou a greve na linha de produção. E eles ficaram então muito tempo querendo saber da onde que partia isso. E eles demoraram para descobrir que não era da ferramentaria. E eles colocaram na ferramentaria o DOPS. Tá certo? Porque, né, a greve era um negócio forte, né? Não era, a polícia entrava. Então eles colocaram na ferramentaria uma pessoa para investigar. E eles não encontraram essa pessoa. E aí eles trouxeram para a linha de produção, né, que eu não sei se era a mesma pessoa que ficou lá, mas a que veio para a linha de produção era uma jovem e ela era mulher. E aí ela veio para a linha de produção. E ela ficou exatamente na minha máquina. Então foi na minha máquina que ela trabalhou. Eu acho que ela ficou mais que 6 meses na minha máquina. Primeiro ela foi para a minha máquina porque eu ia ensinar ela. Só que ela não saiu daquela máquina. Mas a gente, na JOC, que era muito organizado, a gente trabalhava com a juventude, então a gente tinha uma coisa que chamava Semana da Juventude. Então a gente organizava para que todo ano a gente fizesse a Semana da Juventude. E a gente, dentro da nossa ação, a gente sempre era orientado a pegar o pessoal que estava no nosso local de trabalho, aqueles que tinham nível, a gente falava assim, né? Ele tem que ter nível, porque a gente trabalhava, tem gente que é contato, que você está fazendo o primeiro contato, que ele está começando a descobrir. A gente queria alguém que já tinha feito uma caminhada para chamar para a nossa atividade da Semana da Juventude. E aí, essa criatura que estava lá, que era do DOPS, uma menina muito esperta, tá certo? Eu fiquei encantada com ela, porque ela chega dentro da minha máquina, né? Ela chega muito simples, falando que era católica, falando que queria ser freira, foi por isso que a gente foi descobrir ela depois, né? Falando que queria ser freira. E aí, cara, eu imbuída, porque eu era Jesus Cristo assim, até o último grau, né? Nossa, essa menina católica, não é isso, né? Querendo ser freira, pô, vamos começar a trabalhar aqui, né? E aí você ia batendo papo com a Vera, tá certo? E já preparando ela para ir para a Semana da Juventude. E a Vera foi crescendo, então eu admirava, porque eu tinha demorado tanto, né, para descobrir, e a Vera rapidamente ela ia assimilando, tá certo? Então a Vera ficou com a gente um bom tempo. Como é que a gente começou a descobrir a Vera? A gente começou a descobrir a Vera porque tem um dia, tá? Tem um dia, que já há um tempo, já a Vera já participando, duas coisas.
Tem um dia que eu estou conversando com a Vera, e a Vera, ela chega para mim e ela fala assim, Lourdes, naquela greve, na greve, a Vera não trabalhava na greve, lá no hospital. O Correio, eu não lembro se é o Diário Popular ou se foi o Correio Popular de Campinas, que ele pediu uma entrevista pra gente. Só que era assim, não podia dar nome. Então, assim, você vai falar, né? O que vocês querem, né? Fala aí alguma coisa. Era uma entrevista sem nome, não é isso? Sem nome, sem foto, sem nada. E aí ele foi conversar comigo. E aí eu contei. E isso já tinha passado um tempo. E a Vera, numa conversa na máquina, a Vera, ela fala assim, eu tenho guardado o artigo do Correio. Eu não lembro se é Correio ou Diário, um dos dois. Eu tenho guardado. Mas como a gente era muito esperto na época, porque sabia que a polícia estava em cima da gente, tudo que falava a gente prestava muita atenção. Olha, não é fala de trabalhador, não é fala de peão, dizer que tem um artigo guardado anônimo e falar assim, aquele artigo foi você que, aquela entrevista foi você que deu. Não era normal isso. Mas tudo isso a gente levava para o grupo da JOC. Então a gente discutia, a gente levava lá, a gente avaliava. E o que estava acontecendo em Campinas? Mais ou menos era no bairro do Rosolém, que era Hortolândia, ali perto de Sumaré. Tinha um movimento organizado, um movimento popular organizado, e que estava saindo algumas, não era denúncia, mas assim, estavam falando que a igreja estava fazendo um movimento subversivo lá. Era esse tipo de denúncia. E eles queriam saber quem era a líder, quem era que estava contando isso, né? Porque ali a gente tinha umas lideranças muito fortes, uma igreja também muito comprometida. Mas quem é? Da onde é que está saindo? Porque todas essas reuniões que a gente fazia, elas não eram abertas, não é isso? A gente fazia escondido. E aí eles descobrem quem é que está lá naquele lugar. A Vera estava lá, tá certo? A Vera, ela estava dentro daquele movimento. Como a Vera queria ser freira, o Terêncio, né? Você lembra do Terêncio? O Terêncio era irmão, né? E aí o Terêncio, ele conhecia as irmãs, onde a Vera estava falando que estava indo fazer o curso de formação para freira. E aí foi o Terêncio, foi o Ferrari, porque tinha acontecido outras denúncias num curso de teologia de libertação que a gente estava fazendo, né? Na cidade de Campinas, então estava tendo denúncia que a igreja estava fazendo curso para subversivo, então a gente já tinha, né? Já estava meio esperto que tinha uma espionagem com a gente. E aí quando o Terêncio vai atrás, lá no colégio das irmãs, não, a Vera vem aqui mesmo. Mas aí o pessoal lá do convento, ele já estava desconfiado com a Vera. Tá certo, né? Porque assim, ela estava indo mesmo, mas o pessoal às vezes sentia que ela também estava indo lá para conhecer um pouco aquela experiência e que ela não tinha nada a ver, né? Aquilo que eles entendiam, que eles observavam, que ela tinha a questão da religiosidade. Ao final da história, né? Eu fui mandada embora, mas na sexta-feira, porque a Singer só mandava as pessoas embora na sexta-feira. Na quinta-feira, a Vera me avisou. A Vera me falou, você vai ser mandada embora amanhã. É bem provável que você vai ser mandada embora e eu vou ser mandada embora na segunda-feira. E ela falou, só que eu vou para a Holanda. Para a Holanda, entendeu? Né? Para o exterior. E aí, de fato, né? Aí fomos mandados embora. E aí pronto, fui mandada embora da Singer, mas aí fui trabalhar em outra fábrica, e depois fui trabalhar na Feichard, e aí, porque se eu não resumir aqui, eu não paro de contar a história, né? Fui trabalhar na Feichard, mas aí eu já estava dentro do movimento da JOC, eu tinha crescido, né? Eu já tinha crescido como militante, e aí eu fui chamada, né? Eu fui chamada para vir para a direção nacional da Juventude Operária Católica, né?
Então, eu acho que foi bastante legal. Então, assim, eu acho que dentro desse primeiro processo, eu acho que tem duas coisas que eu acho importante, que na minha avaliação tem que registrar. Eu acho que é importante falar assim, a importância do movimento de igreja, progressista, claro, né, nesse processo. Tá certo? Foi muito importante. Eu acho que a metodologia que foi utilizada, a maneira como eles chegavam, né, na juventude, no momento que era proibido qualquer coisa, né? Então eu acho que isso foi muito importante. A outra coisa muito importante, que eu acho que a conexão que a gente tinha com os movimentos, porque também era o momento do movimento contra a caristia. Esse era o momento também que dentro de São Paulo, eu acho que no Brasil todo, tinha a discussão do Sistema Único de Saúde, né? Então, por exemplo, foi um processo que eu conheci o Dr. Sebastião de Moraes, que foi um dos precursores do Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, ele era médico do trabalho, ele trabalhava na Açúcar Pérola, né? Mas ele era um sanitarista. Então ele participava desse grupo, né, que organizada, que era o pessoal da reforma sanitária. Então eu acho que essa conexão que a gente tinha, né, entre você fazer um trabalho que você estava dentro da fábrica, mas também ter uma articulação e uma participação nos movimentos dos bairros, né, que também iam se construindo e que acabava também dando sustentação para o próprio movimento, porque quando a gente fazia greve, você precisava de ajuda, não é isso? Você precisava de fundo de greve, que eu acho que nem era dessa forma que a gente fazia, mas se arrecadava comida, né, para os grevistas, tudo isso. Quando tinha mesmo grandes assembleias, eu me lembro da grande assembleia que nós tivemos no centro da cidade, que quando a partir da Singer, outras fábricas, né, foram conhecidas, aí veio a Cobrasma, veio o Durval, né, isso, né? Então, a gente tinha a sustentação também do movimento popular. Então, eu acho que isso foi uma coisa bastante importante e que eu acho que ela marca, na minha avaliação, ela marca a organização e o crescimento do movimento operário, tá certo, né? Da luta contra, porque ali a gente está falando do movimento operário, mas a gente estava numa luta contra a ditadura militar. Então eu acho que isso é uma coisa importante. Venho para a JOC, né? Na JOC eu sou da coordenação nacional, e aí que eu encontro o Mané, não é isso, né? Que o Mané é da JOC, né? A gente vem de lugares diferentes, né? Mas dentro do mesmo movimento. Aí dentro, eu acho que foi uma experiência também muito rica, riquíssima, né? A experiência da JOC dentro da coordenação nacional, porque você sai de uma coordenação que ela é de uma ação local, para você ter uma dimensão, né, nacional. Então você vai ver que a luta não é lá em Campinas, a gente já tinha uma boa articulação a nível do Estado. Eu acho que é importante colocar isso, porque como a gente era muito fragilizado enquanto esquerda, a questão da unidade, que eu acho ela muito importante colocar, ela era muito importante. Então a gente tinha uma articulação a nível do Estado. Então a gente tinha, por exemplo, na época a gente saía de Campinas, vinha o Terêncio, a gente vinha se encontrar com quem? Ali, eu acho que é na Avenida Ipiranga, era a Frente Nacional do Trabalho. Ipiranga 1367. Aí, quem encontrava ali? Então, era eu, o Terêncio, às vezes o Ferraro vinha com a gente, tá? O Santo Dias, o Valdemar Rossi e o Salvador Pires. Eu me lembro desses, né? Que a gente se encontrava, então a gente vinha trazer a experiência nossa, né? A gente vinha trocar a experiência aqui e ver como é que a gente se articulava. Então isso era uma coisa muito importante. Quando eu vou para a JOC, então a gente ganha essa dimensão, né? E a gente até cresce um pouco essa dimensão, porque como a JOC é um movimento internacional, mesmo a gente estando na coordenação nacional, a gente troca a experiência,
né? A gente troca experiência com os países da América, né? A diferença que faz do movimento operário aqui, né? Que tipo de pautas que nós temos aqui na América, que tipo de pautas que você tinha naquele momento na Europa. Então, tudo isso foi muito importante. Casei com o Manuel, né? E aí, quando eu caso com o Manuel, a gente estava, inclusive, no processo de organizar o Congresso, né? A gente estava reorganizando o Congresso, porque o terceiro Congresso, na ditadura, né? A ditadura cortou o processo do Congresso, e aí, acho que é o terceiro Congresso. E aí a gente, enquanto direção, a gente quis dar continuidade nesse processo. Era o processo que eu estava me casando, então aí a gente casou, não fiquei no Congresso Nacional e fui embora para Bogotá. Bogotá, a gente também entrou dentro... Só uma coisa, o Congresso aconteceu, você estava no Congresso ou não? Eu fiquei às etapas regionais. O Congresso Nacional da JOC eu não fiquei. Eu organizei o processo, mas aí a gente tinha casado e aí o Manel não queria ficar mais sozinho em Bogotá, porque eu fiquei quase um ano aqui. Eu casei porque eu queria levar a mulher, né? Então aí depois eu acabei indo. Então eu não fiquei no topo do Congresso. Tá? Mas participei de todas as etapas dele, né? Construímos, chamamos Paulo Freire para vir fazer a discussão com a gente. Teve gente muito importante dentro do movimento que nasceu dentro desse congresso. O Grana, né? O Grana nasce dentro desse congresso, né? Tem muito jovem que nasce daí e que estão aí vivos, graças a Deus, até hoje, né? Mas aí vou para a JOC, faço uma experiência lá na JOC em Bogotá, porque o Manel, quem tinha uma responsabilidade não era eu, era o Manuel que estava indo, então eu estava indo como acompanhante. Mas aí eu resolvo também me engajar com a JOC de Bogotá, e aí vou conhecer as experiências dos trabalhadores nas flores, em Facatativa, né? Fui aprender o espanhol ao invés de eu estudar, eu falei, vou para a escola, porque se eu for para a escola aqui, né, eu vou me inteirar muito mais dessa realidade. Foi uma experiência legal que nós tivemos, né? Vivemos momentos difíceis também em Bogotá, perdemos filho, né? Em Bogotá. E voltamos para o Brasil porque já tinha acabado o nosso tempo, né? Tinha até um desafio para o Manuel ir para a África, mas aí a gente queria já, né? A gente já tinha tido o segundo filho em Bogotá, e aí a gente queria voltar mesmo para o Brasil. Voltamos para o Brasil, fui trabalhar no secretariado da JOC e fui estudar, né? Aí eu voltei para estudar, tentei fazer o primeiro grau, terminar o primeiro grau, né? Que era o ginásio. Aí fui até um pedaço, aí eu fiquei grávida do segundo bebê, aí eu estudei na minha casa, eu resolvi que eu ia estudar, aí eu fui estudar. Aí dentro da minha casa, eu terminei o meu primeiro grau, dentro da minha casa eu terminei o segundo grau, né? E depois fui fazer faculdade, depois já velhinha, né? Eu fui fazer a faculdade. Teve um processo que eu acho que é importante, que eu acho que marca, é que, então, eu venho trabalhar para a JOC, então aí eu tenho um trabalho mais administrativo, né? De assessoria e administrativo dentro da JOC. Foi uma experiência, foi ótimo, mas foi também um momento que você reestrutura, você está chegando no país, você tem criança, você tem a segunda criança, e aí eu venho fazendo a discussão comigo, eu sou mulher e não quero ser dona de casa. Tá certo? Então, essa é a minha questão. Acabou o tempo da JOC. Hoje, as fábricas, eu pensava, é mais difícil eu voltar para a metalúrgica, porque ninguém gosta de mulher com criança, né? Mas eu preciso ser independente, tá? Então, foi um momento que um ano eu fiquei em casa, porque aí tinha a segunda criança, e foi o momento que eu entro em contato também com a minha comunidade. Então, tinha um outro congresso que a JOC também estava organizando, né?
eu acho que era o 4º ou 5º congresso de jovens, então a JOC, quando a gente volta, a JOC também discute com a gente onde a gente tem que ir. Então, naquele momento, a prioridade não era voltar para Campinas, mas era ficar aqui em São Paulo, porque tinha um congresso que estava organizando, e a prioridade era ir para a Zona Sul. Então aí a gente vai para a Zona Sul, vamos para o Capão Redondo, né? Nós ficamos no bairro onde o dinheiro deu para a gente poder, né, vender a casa que a gente tinha em Campinas, porque naquela época era importante, porque militante ficava desempregado, então a JOC orientava, né? Primeira coisa que tem que fazer é comprar um terreninho para um barraco, para você continuar na militância. E aí eu vou para o bairro e aí eu entro em contato com o bairro. Entro em contato com os jovens do bairro, porque eu precisava desses jovens para organizar o congresso, mas aí você vai fazer a reivindicação, um bairro bem pobre, então não tinha asfalto, então a gente vai reivindicar asfalto, tinha escola que era muito ruim, então a gente organiza e vai reivindicar a escola e vamos rezar na igreja, não é isso, né? Vamos continuar, porque participar da igreja, ainda que eu vinha com uma visão um pouquinho mais crítica, porque o Vaticano, naquele momento, achava a JOC muito revolucionária e estava fazendo um questionamento, eu estava com muita raiva do Vaticano, mas, enfim, Jesus Cristo não era o Vaticano, então eu continuei na igreja, porque lá era um espaço importante. E aí eu decido o que eu quero fazer na vida, porque eu não queria ficar lá. E aí eu vou trabalhar, eu entro também a mexer um pouco com o pessoal da saúde, né? Aí o SUS já estava um pouco mais, já estava enraizado, estava começando a criar os conselhos de gestores dentro das unidades básicas. Eu entro para dentro desse conselho gestor, né? E assumo a pastoral da saúde. Também continuo aqui, tenho a JOC, mas eu também tenho uma articulação com o pessoal da Pastoral Operária de lá da Zona Sul, né? Aí vem o Padre Jaime, né? Na época era o Vicente Cândido, então também entro aqui dentro, né, da Pastoral da Saúde, porque era uma forma de você levar um conteúdo para dentro daquela comunidade que a gente estava participando ali. Aí tomo a decisão e vou trabalhar na área da saúde. Faço um curso e vou trabalhar na área da saúde. Então eu faço o curso de auxiliar de enfermagem, né? Aí depois eu faço o técnico, depois faço a faculdade. Entro no primeiro momento no Estado, como auxiliar de enfermagem no Estado. E aí depois faço o concurso, entro na prefeitura, logo em seguida, ainda no governo da Irondina, né? E aí, claro, aí eu sou uma militante, não é isso, né? Eu sou uma militante, então quando eu entro no hospital, Campo Limpo, né? Eu fiz concurso, né? O Campo Limpo estava nascendo ali, né? Ele também era fruto de uma luta da população ali, então a gente tinha uma boa articulação com a população, aí eu entro no Campo Limpo, mas aí eu sou uma militante já, né? Com uma caminhada, que sei o que quero, que projeto que a gente defende, né? E como é que tem que fazer, e aí eu acho que a gente teve uma experiência muito boa também dentro do Hospital do Campo Limpo. Né, uma experiência muito boa, já a gente chegou, foi organizando os trabalhadores, fizemos vários movimentos, né, eu acho que o Campo Limpo na cidade de São Paulo é um dos hospitais que tem a fama, né, de ser um dos hospitais mais, né, combativo e que faz isso articulado com a população. E aí eu acho que a partir dessa experiência eu sou desafiada pelo meu sindicato, né? Porque todo esse processo que a gente vive, a gente nunca deixou de fora a questão sindical. Todo lugar que você entra, a primeira coisa que você faz é procurar o teu sindicato, né? Porque além dessas lutas, isso é uma coisa que a JOC, ela ensina isso, a experiência dentro da oposição sindical, né? Porque eu não contei lá que eu fiz parte da oposição sindical metalúrgica da cidade de Campinas, né? Era o Cid, era o Joaquim aqui e era o Cid Ferreira lá. Então, a primeira oposição, eu participei desse processo de construção da oposição. Então, uma coisa que eu sempre tive muito claro é a questão da importância da organização de classe. Tá? Você participa, talvez,
tem alguma pessoa que vai ser contra mim, mas ainda eu penso dessa forma. Os movimentos sociais, eles são extremamente importantes, mas o movimento sindical, ele traz uma outra dimensão, tá? Porque a briga é direta com o patrão. Então eu acho que é extremamente importante a gente colocar isso, né? Aí, a partir dessa experiência, eu venho para o sindicato, eu sou chamada para vir para o sindicato, tive algumas resistências no primeiro momento, porque eu tinha criança, não queria deixar meus adolescentes soltos, né? Mas enfim, chegou a hora e aí vim para o sindicato, o Sindicep, e eu estou até hoje, tá? Eu sou dirigente, né? Tô contando isso para dizer isso, né? Hoje eu sou dirigente ainda do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, do Sindicep, né? Até o ano passado eu era secretária da pasta da saúde. Eu acho que nós tivemos uma experiência bem legal, né? Na pasta da saúde, sobretudo esse último período nós tivemos uma atuação muito forte, né? Dentro da questão da pandemia, né? Eu não quero ser vaidosa, mas assim foi bem legal, porque o ano passado, esse ano ainda, foi esse ano na Semana da Enfermagem, né, o Sindicato das Enfermeiras, que não é o meu sindicato, né, a federação, me chamaram para ser homenageada, né, por conta da atuação que a gente teve dentro, como pessoa da enfermagem dentro da área da saúde, né, acho que, né, isso é legal, né, contar isso hoje, eu acho que é legal, porque isso mostra, né, que não tem tempo para a gente parar, a gente não para. Quando a gente é militante, a gente é militante, a gente é militante, é militante. Não, a experiência da pandemia, ela foi horrorosa. Eu acho que o que eu estou falando é que a nossa atuação contra, tá certo, né, contra esse governo que a gente teve anterior ao Lula, que eu não quero nem falar o nome, mas para registrar na história, tem que falar que foi o Bolsonaro, sem a gente ficar repetindo. Nós tivemos que fazer uma luta muito grande. Uma luta muito grande, porque, na verdade, primeiro que eu também, como eu era secretária da pasta da saúde, eu também fui do Conselho Municipal. Então, eu sempre acompanhei a saúde muito de perto, né? Muito de perto. Primeiro como funcionária, como sindicalista, como conselheira. Então, a pandemia, quando ela estava no Japão, na China, a gente já estava discutindo aqui no Conselho Municipal. Ela vai chegar no Brasil. E a gente precisa se preparar. Então, quando ela chega no Brasil e a gente não tem equipamento de proteção para os trabalhadores, a gente que foi um país que fomos sempre campeão a nível internacional na área da imunização. A gente não tinha vacina, tinha campanha contra a vacina, né? A gente brigava a questão do isolamento. Então, tudo aquilo que aconteceu e que resultou nesse tanto de mortes e que o número de pessoas que morreram, né? Que hoje a gente fala, se falava em 750, não é mais que isso, é muito mais, porque ainda tem muita gente ainda morrendo na sequela da pandemia. Então tudo isso podia e deveria ser prevenido, porque o Brasil, nós temos o SUS, um dos maiores sistemas de saúde que a gente tem no mundo, admirado pelo todo mundo, com uma estrutura, né, que ela daria conta, não de combater totalmente a pandemia, mas de amenizar aquilo que aconteceu aqui no Brasil. Então, para que a gente tivesse, eu acho que isso tem que colocar, para que a gente tivesse equipamento de proteção, que é o mínimo do mínimo do mínimo para um trabalhador da área da saúde que vai enfrentar uma pandemia. É ele ter o equipamento de proteção. Nós não tínhamos equipamento de proteção. Foi tão forte porque assim, primeiro, não tinha equipamento, os trabalhadores se contaminando, cada dia você recebia notícia de um trabalhador que tinha morrido.
E não foi só o trabalhador da saúde, né? Foi outras áreas, mas eu olhando para esse campo, que era os responsáveis, né, para combater a pandemia, e você não tinha. Teve um momento a gente fazia, o pessoal desesperado, o que fazer? Porque tinha gente que falava assim, sindicato, eu posso falar que eu não quero atender? A gente falava, não. Você tem que atender. Você tem que atender. Porque você é enfermeiro, você é psicólogo, você é médico. Nós temos que atender. Não existe outra solução para a gente. E aí a gente fez o seguinte, nós estávamos numa roda de conversa, né, porque era tudo no WhatsApp. O que a gente faz? Eu lembro que eu cheguei, até pegar esse vídeo, acho que vou passar para vocês, que é legal. Eu cheguei, a gente falava pro pessoal, olha, se você não tem máscara, você abre o armário do hospital e lá tem o lençol, que é para paciente. Você vai lá, pega esse lençol, corta ele e faça máscara. Faça máscara, mas não saia de perto do teu paciente. Porque ele é a coisa mais importante que tem e a única chance de vida que ele tem é exatamente a assistência que você vai dar. E foi muito. E aí a orientação. E aí, se você está no corredor do hospital, isso está acontecendo no pronto-socorro, você faz isso, põe a máscara, fica perto do teu paciente, chama os colegas e dê um grito no corredor. A gente quer atender, mas precisamos viver. Tá certo? E o pessoal do Tatuapé fez isso. O pessoal, porque não era o hospital do Campo Limpo que eu estava falando. Eu estava falando para os hospitais, né? E o pessoal fizeram isso mesmo, entendeu? Né? Gritaram, queremos atender. Então, assim, a pandemia, ela foi muito duro para toda a sociedade brasileira, mas enquanto trabalhadora da saúde, ela foi uma experiência muito dolorida, tá certo? E uma dor que ela era desnecessária se a gente tivesse o comprometimento, né, do governo, que então estava de plantão, em realmente querer combater. E nós estamos vivendo até hoje, estou aqui terminando essa entrevista, dizendo que é um processo que a gente ainda está em curso, porque na verdade a gente não sabe, não tem noção, né, a dimensão das sequelas ainda que tem a pandemia, né? E eu estou falando isso porque hoje ainda para nós é uma pauta de reivindicação. A questão de a gente ter, porque assim hoje a gente tem uma sociedade e dentro dela incluída principalmente os trabalhadores de saúde, a gente tem um sofrimento mental coletivo, tá certo? A gente não superou. Então, a prefeitura e o Brasil, ela precisa ter um programa onde ela acompanhe essas sequelas, porque a gente reivindica isso como doença do trabalho, tá certo? Porque se a pessoa, independente de ele ser da saúde ou não, mas se ele tem uma sequela do Covid-19, pode comprometer o mercado de trabalho para ele depois. Tá? Porque às vezes ele pode terminar esse processo incapacitado. E isso precisa ficar registrado, porque eu acredito que isso é uma responsabilidade do Estado, né? E as pessoas elas não podem ficar desprovidas, né, de direitos e de condições para ter uma vida. Porque eu falei, né, eu coloquei da luta, não de uma luta, né, mas das lutas que a gente tem no Campo Limpo. Primeiro que é importante que ela não é uma luta do Campo Limpo, tá? Estou colocando aqui, é uma experiência que eu vivi muito aqui por dentro. Mas ela é uma luta do serviço público. E principalmente, eu estou falando aqui como uma pessoa da saúde, ela é uma luta contra a terceirização da saúde, e não só da saúde, contra a terceirização, tá certo? Dentro de todos os equipamentos do serviço público que hoje está colocada, tá? Terceirizando a educação, né? Terceirizar e continuam terceirizando a saúde. Tem aí a questão da SAREP, tem a questão da terceirização. A gente acredita, né, que isso daí são políticas que ela tem que estar na mão do Estado. Então, quando eu coloco isso, a luta pela terceirização, e a gente teve uma experiência importante no Campo Limpo, por quê? Porque
lá no Campo Limpo, isso acontece também dentro da pandemia. Era dentro da pandemia que essa luta vem à tona. Porque eles aproveitam, inclusive, a pandemia, que as pessoas estão mais desarticuladas, e eles vão privatizar, eles vão entregar o Hospital do Campo Limpo para o Einstein, tá certo? Só que a gente conseguiu fazer uma articulação junto com os trabalhadores, primeiro, olhando que a gente precisa de concurso público. A prefeitura, ela sucateia, você sucateia o hospital, a unidade básica de saúde, e aí você sucateia, e aí você oferece para a população como alternativa, vamos terceirizar esse serviço. Só para pegar o Einstein. O Einstein, ele é um dos hospitais mais badalados na cidade de São Paulo. Então, quando você fala para a população que você vai terceirizar, olha, o Hospital do Campo Limpo, aquele hospital, né, que todo mundo bate, está na imprensa todo dia e tal, e você vai passar aquele hospital para o Einstein, você tem uma perspectiva que aquela população vai falar, fui para o céu, entendeu, né? O Einstein vai assumir esse hospital. Então, era uma discussão que ela não foi criada naquele momento, mas ela é uma avaliação que a gente vai fazendo progressivamente, junto com a população, é que por que o Einstein quer aquele hospital? Entendeu? O Einstein quer o Hospital do Campo Limpo para quê? Agora ele resolveu gostar de pobre, né? Então, no caso do Campo Limpo específico, o Einstein, ele está ali no Morumbi, pertinho do Campo Limpo, ele é filantrópico, ele tem que dar algum serviço, tá? Então, pá, o Campo Limpo é uma maravilha, não é isso? O cara entrou pro Einstein, né? Pagou, ficou pobre, né? Não tem mais dinheiro, ele já tem o leitinho dele lá reservado, não é isso? Né? E aquele trabalho social que ele precisa fazer, ele acaba fazendo parceria. O Einstein tem uma universidade, então é legal que você também tenha os seus estagiários, né? Fazendo a sua residência, né? O seu estágio lá no Campo Limpo. Então o Einstein tinha muito interesse pelo Campo Limpo. E a gente entendia que entrar o Einstein para o Campo Limpo da mesma forma que é entrar qualquer organização social em qualquer hospital da cidade de São Paulo é retrocesso. Porque nenhuma organização social, nenhuma entidade privada, ela vai entrar na prefeitura, no estado ou no federal para fazer caridade. Entendeu? É lucro. É lucro. Então, se você pega, por exemplo, algumas organizações sociais, além do Einstein, que ela tenha lá a sua contrapartida, mas se você pega, por exemplo, o Sejan, que hoje está no hospital, né? Eles cresceram muito. Gente, eu conheci o Sejan. O Sejan era uma portinha. Hoje o Sejan, ele virou uma grande empresa. E esse dinheiro, ele não caiu do céu. Esse dinheiro, ele veio exatamente do dinheiro dos impostos que a população paga para ter saúde de qualidade. Então, o que eu quero, porque por isso que eu acho que é importante falar do Campo Limpo, porque quando eu estou falando do Campo Limpo, eu estou falando na nossa luta contra a terceirização. E não é contra a terceirização do Campo Limpo, é contra a terceirização da saúde. Tem gente, tem companheiros nossos que fala que, não, mas com a OS você não está privatizando nada, né? E a gente fala, é a porta, tá certo? É a porta da entrada, tá? Para privatização é você entregar os equipamentos da prefeitura para a mão das organizações sociais. Porque afinal de contas, atrás dessas organizações sociais, gente, tem gente grande aí dentro, tá certo? Por isso que elas cresceram tanto, né? E a própria pandemia, ela mostrou, tá certo? Quanto dinheiro que essas organizações sociais a nível do Brasil, tá certo, né? Foi pro ralo e a gente deixou de ter muitos equipamentos, né? Foi visto, né? A CPI aí, o que aconteceu, então a gente tem noção disso. Então eu acho que além de dentro aqui aí eu falando como sindicalista,
como parte desse sindicato, eu acho que hoje a nossa luta fundamental, além da gente trabalhar, da gente lutar contra, porque a gente precisa de ter condições de trabalho para atender, para assistir o paciente, para assistir o usuário, né, em todas as suas categorias, seja na educação, na assistência, a gente precisa ter condições de trabalho. Então a gente briga por isso, né, para que a gente tenha salários adequados, mas a gente também faz uma luta para que a gente tenha serviço público de qualidade. Essa luta, ela não é uma luta do sindicato. Ela tem que ser uma luta de toda a sociedade, uma luta da classe trabalhadora, Neto, que nem sempre compreende o que é serviço público. Porque eu, por exemplo, como sindicalista, eu estou também, né, muito ligada com a Central Única dos Trabalhadores, e muitas vezes a gente tem que fazer essa discussão dentro da Central Única dos Trabalhadores. Porque muitas vezes, uma das reivindicações que tem, por exemplo, o metalúrgico, o químico, né, queremos plano de saúde. Não, a gente tem que lutar por um SUS. Queremos convênio. Hã? Queremos convênio. Exato, queremos convênio. A gente tem que lutar por um sistema único de saúde que vai me garantir quando eu estiver aposentada, que vai me garantir em todos os momentos da minha vida, vai garantir meu filho, a minha família. E a gente pode, quando a gente tem a estrutura, a história que nós temos do Sistema Único de Saúde, a construção que nós temos e a idade dele, porque o SUS, se você olhar dentro do contexto, ele é uma experiência ainda nova, que ela pode avançar muito mais. Tá? Não tem sistema que bate, não tem convênio que seja melhor do que o Sistema Único de Saúde, se a gente conseguir avançar na proposta dele original. E mesmo com todas essas dificuldades que a gente tem com a falta de financiamento, né, com o desmonte, né, do Sistema Único de Saúde, com tudo isso, a gente só não dobrou o número de óbitos no Brasil porque a gente tem um Sistema Único de Saúde. E a gente conseguiu fazer isso, sabe por quê? Porque a gente tem trabalhadores concursados, que ele não tem o compromisso, o vínculo com a empresa que dá lucro. Porque se ele trabalha para quem dá lucro, quem dá lucro quer lucro. Então você tem que gastar menos, né? É medicação mais barata, são equipamentos com menor qualidade. E então é muito importante que a luta do Sistema Único de Saúde, assim como a educação pública, né? Não quero só, né? Ela tem que ser uma luta de todos nós. Tá? E eu estou ainda nesse processo. Hoje, nesse momento, eu estou no sindicato, né? Até o ano passado eu era secretária da pasta da saúde e hoje eu sou secretária das políticas sociais, que eu acho muito importante, porque eu termino dizendo o seguinte: a gente só é possível a gente avançar na nossa luta se a gente fizer isso. Mais que nunca, né? Mais que nunca. A gente precisa ter uma articulação com os movimentos sociais, com o movimento popular. Nós precisamos. Principalmente agora que a gente tem um governo. Ontem eu discutia isso, esses dias eu discutia isso. Difícil lá em cima, hein? É difícil lá em cima. Mas nós sabíamos que ia ser difícil, né? A gente teve que fazer aliança para não voltar naquilo que eu comecei aqui. Né? Porque eu começo falando da ditadura militar. A gente teve que fazer aliança para não voltar para cá e talvez pior ainda daquilo que a gente viveu, né? Mas a gente sabe que tem essa aliança, ela foi feita com quem fez a reforma trabalhista, com quem fez a reforma da Previdência, com quem tirou, que quer diminuição do Estado. Nós fizemos aliança lá. Então, a gente só vai avançar, era necessário, a gente só vai avançar se a gente conseguir ter a capacidade de organizar o movimento social, o movimento sindical. Eu acho que é importante. Para terminar mesmo, eu quero dizer que a gente precisa aproveitar um espaço que ele foi muito importante na nossa vida.
Ele foi importante na vida dos movimentos sociais, ele foi importante na vida do movimento sindical, ele foi importante na construção da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, ele foi muito importante, a gente voltar. Nós temos que reconquistar um espaço que era nosso, que eram as igrejas. Esse espaço era nosso. A gente sabia, e não é que a gente utilizava a igreja, mas a igreja ela tinha um conteúdo. Você pega, né, o Evangelho, ele tem um conteúdo, e que é sim um conteúdo revolucionário. Tá certo? Tanto é que a gente está aqui. E eu, por exemplo, estou aqui exatamente por isso. Então, eu penso que a gente precisa. Lá tem gente. Assim, o mais simples que a gente fala, lá tem gente. Lá tem gente sentada, tem gente reunida. Esse espaço, a igreja teve um papel igualzinho a evangélica, lá em 64, não é isso, né? Também apoiaram a ditadura, mas nesse espaço a gente conseguiu entrar, a gente conseguiu reconstruir e esqueceu dele. E aí vem um outro grupo que pega esse espaço. Então nós precisamos reconquistar esse espaço. Eu acho que é importante. A gente precisa olhar quais são os instrumentos que a gente tem, que a gente possa organizar. E a experiência passada, ela não pode ficar de fora. Por isso que eu queria estar aqui. Porque eu acho que é importante. Eu estou com 71 anos. Não existe ex-militante, mas os militantes envelhecem, eles vão se fragilizando e é muito importante que outros tomem o lugar. Mas eu acho que é importante a gente registrar essa história, porque tem muitos momentos, pelo menos eu, da minha vida, que eu não tenho registrado. Porque naquela época a gente não tirava foto, não é isso, né? A gente não tinha, né? E nem podia. A gente não ia debaixo do porão, né? Lá no seminário. Então a gente não tinha esse costume. Mas é importante que as pessoas saibam que a roda, ela roda. E ela faz tempo que ela roda. E se eu não der continuidade, tá certo? A gente vai voltar para trás. Então por isso que eu acho. Eu te agradeço essa oportunidade, simplesmente porque eu sou mulher. Eu sou mulher e sou preta. E hoje, dentro da minha pasta das políticas sociais, a questão racial, a questão do LGBT, mas tem entre outras pautas, eu quero trabalhar ela, tá certo? Eu quero trabalhar ela. Eu preciso falar para as pessoas, porque às vezes pensam que deram de presente, né? Os negros, né? Olha, né? A princesa Isabel não foi presente. Tá, foi muita luta. E eu escrevi até um artigo essa hora, né, dizendo o seguinte, e o preto teve na construção da CUT, ele teve na construção do PT, ele teve na construção de todos os movimentos, assim como as mulheres. Porque nós não aparecemos. As mulheres, elas foram invisíveis na nossa história. Né? Se hoje a gente ainda tem uma sociedade machista, então você imagina como que era antes. Então eu acho que as mulheres que participaram desse processo, ela tem que contar essa história. Ela tem, porque isso, simplesmente eleva a nossa autoestima, né? A gente não estava morta, a gente não estava dormindo, a gente não estava só apanhando ou estava obedecendo, né? Mas a gente estava brigando pelo espaço. O recado, a luta continua, companheiro. A luta continua, companheiro. Nós temos uma larga estrada, nós temos na mão algumas luzes, mas essas luzes, elas só vão continuar acesas se nós, trabalhadores, que moramos nas periferias, que trabalhamos nas fábricas, no serviço público, no comércio, hoje um grande contingente achando que é empresário, tá? Mas são trabalhadores autônomos. Então, só vai mudar essa situação se a gente continuar junto. E eu quero contar, eu começaria tudo outra vez. Lutar sempre me deu muita alegria.
ela me dá sentido na minha vida. A luta, ela faz o sentido mais profundo da sua vida, porque a gente sabe por que a gente está aqui e o que a gente quer deixar para os nossos filhos, né, para a nossa sociedade. A luta continua, a luta continua, a luta continua. Valeu.